Verdade ou mito sobre o judaísmo? Começando, estamos mais uma edição desse tipo de vídeo, desse estilo de vídeo, e vamos abordar alguns assuntos dos quais todos conhecem bem. Judeu não come determinados animais. Por que não come? Porque é pecado. Ele não come determinados animais, judeu ou praticante da Torá, não come porque é pecado. Verdade ou mito? Aqui estão alguns animais que, segundo alguns, é pecado comer. Camarão, do qual eu sou alérgico, porco, urubu, caranguejo e arraia. Eu não como nenhum desses animais. De fato, não como. E quem pratica a Torá também não come. A questão é se não comem porque é pecado. Mito. Hã? Como assim? É um mito? É um mito. Olha, ainda bem que não existe ainda a tecnologia para uma cadeira passar pelo meu aparelho e me pegar, porque muito provavelmente alguém vai querer arrumar. É um mito. Praticantes da Torá não comem determinados animais porque é pecado. É mito e eu vou explicar a você por quê. Está escrito, Devarim, capítulo 14, versículo 7. Contudo, estes não comereis dos que ruminam ou que têm o casco fendido. O xesuá, o camelo, a lebre e o coelho que ruminam, porém não têm casco fendido, são impuros para vós. A palavra aí é chamé. Chamé. Chamé é impureza. Não necessariamente pecado. Não é o sentido de pecado que nós conhecemos. Tá, se você disser para mim, sim, Jartov, mas se você comer é pecado. Nesse sentido, sim. Tá entendendo o que eu tô falando? Mas não é no sentido de você não come o animal porque é pecado comer animal, esse animal. Não é. A questão, a ideia do texto é que são animais ou predadores ou carniceiros. E por eles terem estas características, eles adquirem dos seus alimentos micro-organismos que no corpo deles não causam nenhum dano, mas no corpo do ser humano pode levá-lo a óbito. Nem precisa dizer a atual pandemia, não é? Como foi causado, como não foi, existe algumas coisas pró, algumas coisas contra, alguns dizem que foi assim, outros que foi assado. Mas essa é a questão. O corpo do ser humano não está preparado para comer estes animais que ingerem estes alimentos. Então, para o ser humano, para os que praticam a Torá, é uma impureza neste sentido. Entende? Essa é a questão. Então, não é pecado no sentido que se conhece. Porque quando a gente fala que é pecado, é uma coisa absurda que você tem que pedir perdão porque não sei o que, aquele alvoroço. Não é esse o sentido. O sentido é não coma porque você pode ficar doente. Não coma porque você pode ir a óbito. Portanto, os praticantes da Torá não comem determinados animais, não é porque é pecado, e sim por causa da saúde.
o segundo item do nosso verdade ou mito sobre o judaísmo. Estamos no ano 5.784 ou 5.785. Estamos exatamente neste ano, segundo os cálculos. Verdade ou mito? E aqui está o calendário. Aqui o ano 5.007. Tem que ver uma cor aqui, né? Aqui o ano 5.784. Esse ano que estamos? Tá, então iremos para o ano 5.785. E depois para o ano 5.786 e assim sucessivamente. Isso é uma verdade ou isso é um mito? Eita, agora eu sobro. Agora eu sobro. Isto é um dos maiores mitos da atualidade. Isso é um dos maiores problemas que existem na atualidade. Isto é um mito. James Uher, o Uher de Armagh, este irlandês, calculou o momento da criação em 23 de outubro de 4004, antes da Era Comum, às 9 horas da manhã. O cara calculou até o horário exato da criação do planeta. Cara, para e pensa. Esse é um dos cálculos, né, que fizeram. Para e pensa. Como o cara, que método ele usou, qualquer que tenha sido o método, para e pensa um pouco comigo. Como assim ele calcular até o horário que foi criado o planeta? Você está vendo que não tem condições alguma de acontecer alguma coisa dessa. Com a tecnologia que temos hoje, não tem como calcular. Mas, para quem acredita, beleza. Não tem como, tá? Não tem como. Até porque eu estou fazendo, para quem é membro do canal. Até alô, membros do canal, e vocês também que são inscritos e ainda não são membros. Estamos fazendo um estudo específico do livro Bereshit, tá? Cuidado, não falei Gênesis, falei Bereshit. É conhecido como Gênesis, tá? Mas não é o texto em si de Gênesis, e sim o Bereshit como foi escrito, e o Bereshit de forma científica. Fica claro, fica claro, óbvio, lógico e evidente que não tem como fazer nenhum tipo de cálculo para saber em que ano estamos, tá? Isso é para as pessoas que se baseiam no calendário gregoriano. Claro que eu não vou me prolongar tanto assim aqui neste quesito, mas isto é um mito. Não sabemos. Segredo de Estado no YouTube. Segredo, mas está no YouTube. Não sabemos, não temos nenhuma noção de em que ano estamos, pelo simples fato. Os cálculos, né, dia, mês e ano eram feitos pela Lua, pelo Sol e pelas estrelas. Não tinha uma contagem como a temos hoje. Então você vê uma pista, tem uma pista nos livros dos reis em relação a isso. Ele dizia, no exemplo, no 23º ano do reinado de fulano de tal,
começou a reinar Ciclano. Esse 23º ano, nós não sabemos que ano era. Era o 20º ano do reinado, mas você não tem como saber que ano era. Claro que tem datas aproximadas, sim. Claro que tem cerca de, ok. Mas fazer cálculo e asseverar que foi no ano 404, às 9 horas da manhã do dia 23 de outubro, que outubro? Tá, vai converter em outros nomes, mesmo assim vai dar um bolo terrível. E isto simplesmente é um mito. E o nosso terceiro item do verdade ou mito do judaísmo é que o rabino é a liderança maior no judaísmo. Tudo quem decide é ele. Tudo está com ele. Verdade ou mito? E aqui estamos com os dois líderes. O rabino como líder e o shofet como líder. Quem é o líder de fato? É o rabino? Mito. Um dos maiores mitos também do judaísmo é acreditar que o rabino é o líder maior no judaísmo. Inclusive, essa é a informação na Wikipedia, ou Wikipédia, como quiser chamar. Essa é a informação que você também encontra lá, que o líder maior é o rabino. Nunca foi, não é e jamais será. O fato, bom, quem quiser trabalhar com eu acho, fique à vontade. Eu vou trabalhar com a escritura. Devarim, capítulo 1, versículo 13 a 16. Versículo 13 a 16. Eu vou ler só esses versículos para não demorar muito. Tomai para vós, homens sábios, inteligentes e conhecidos por vossas tribos, e os porei por vossos cabeças. E vós respondestes e me dissestes: é boa a coisa que falaste para fazer. Assim, tomei os cabeças das vossas tribos, homens sábios e conhecidos, e o pus por cabeças sobre vós, capitães de 1000, aí aparece a palavra share, capitães de 100, capitães de 50 e capitães de 10. E nomeei guardas para vossas tribos. Aí vem o versículo 16, matador. Naquele tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai com justiça. Ouvi e julgai com justiça entre o homem e seu irmão ou o seu litigante. Quem é, de acordo com Devarim 1, 13 a 16, quem é o líder maior? Rabino ou shofet? Shofet é a palavra que aparece no texto. Em nenhum momento aparece rabino, no caso, Ravi. Eu tenho um vídeo aqui no canal específico sobre rabino. Se você ainda não sabe o que é um rabino, vai lá e assiste. Ou me lembre aqui nos comentários para eu deixar o link desse vídeo sobre rabino aqui nos comentários. Mas calma, alguém pode dizer: ah, mas isso aí foi quando ele iniciou lá. Não. O mesmo Devarim, capítulo 17, versículo 9 a 12, também afirma, vamos lá? E virás aos sacerdotes levitas quando tiver um problema, se algo é lícito, ilícito, se pode ou não pode. E ao juiz, a palavra de novo é shofet. E ao juiz que houver naqueles dias. E indagarás e te anunciarão a sentença do juízo.
A própria Torá está dizendo que haverá juízes. Então não justifica alguém dizer não há juízes hoje. Isso é falta de conhecimento. Versículo 10: E farás conforme o mandado da palavra que te anunciaram, do lugar que escolheu o Eterno, e cuidarás de fazer de acordo com tudo que te ensinarem, conforme o mandado da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que te disserem, farás. Não te desviarás da sentença que te anunciarem, nem à direita nem à esquerda. E o homem que o fizer com malícia, para não ouvir o sacerdote que está ali para servir ao Eterno teu Deus, ou ao juiz, o tal homem morrerá. Eliminarás o mal de Israel. Se não ouvir ao chofete, ao que o chofete decidir, será eliminado. Em nenhum momento diz que se não ouvir o rabino, será eliminado. E as pessoas praticamente adoram, né? Fazem uma verdadeira adoração ao rabino. Mas espera aí, deixa eu explicar uma coisa. Assim como eu expliquei lá no vídeo específico sobre rabino, um madri não, um moré pode ser rabino. Um moré pode ser rabino. Um groé pode ser rabino. Um mevachere pode ser rabino. Um sheliach pode ser rabino. Tá? Então, praticamente qualquer um pode ser rabino. Chofete, não. Não é qualquer um que pode ser chofete. Chofete é o estágio por conhecimento mais avançado possível. É claro que eu não vou aqui me prolongar, pegar cada versículo, cada texto, mas onde você vê decisões será feita por chofete e não por rabino. O problema é que a questão de rabino ganhou tanta força que esqueceram do chofete. Mas o líder maior é rabino ou chofete? Segundo a escritura, segundo a tradição, rabino. Segundo a escritura, chofete. Eu fico com a escritura. E você? E o nosso quarto ponto sobre verdade ou mito é este aqui. Um verdadeiro judeu sempre convida pessoas para a sinagoga para as pessoas conhecerem a verdade de Deus. Verdade ou mito? Então aqui está a sinagoga, está trovejando bastante aqui. Aqui está a sinagoga e um verdadeiro judeu. Aqui está o povo judeu se reúne aqui, vamos falar sobre o eterno, vamos falar sobre coisas boas, coisas positivas. Para quem não sabe, o judaísmo é extremamente positivista e não negativista, e por causa disso, o judeu sempre convida, ou às vezes convida pessoas para a sinagoga. Verdade ou mito? Mito. Mito. E a maioria das pessoas sabem que isso é um mito. Por que nós não convidamos pessoas para a sinagoga? Já fiz um vídeo aqui sobre isso, um vídeo específico, né? Por que você não pode entrar na sinagoga? Este é o título do vídeo. Por que você não pode entrar na sinagoga? Assista este vídeo, você vai entender na hora. Mas eu vou dar uma palhinha aqui. Por que você não pode entrar na sinagoga ou por que nós não convidamos? Porque o estudo da Torá é evolutivo. Não é como no cristianismo, aqui eu posso citar, que a igreja é aberta ao público e entram pessoas e aprendem as mesmas coisas que as pessoas que estão lá há mais de 20 anos. Por quê? Porque é espiritual, porque está todo mundo no mesmo nível, etc.
Na sinagoga, no caso, no judaísmo, isso não ocorre. Desculpe. O estudo é muito evolutivo. Então, se você entra hoje, você é, como aquele dizer, um peixe fora d'água. Não há como entender. Não existe essa possibilidade de entender. Você tem que começar do começo, literalmente. E lá nesse vídeo, porque você não pode entrar na sinagoga, eu dou mais detalhes sobre isso. Terminamos por aqui. Muito obrigado pela sua visualização.